Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Nós vamos ler dos versículos 11 a 23. Mateus capítulo 27, de 11 a 23. Vamos orar antes? Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco com esse texto bíblico. Tenha misericórdia de nós, abençoe a minha vida e abençoe a vida de todos aqueles que estarão atentos a essa tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar o povo, um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. E replicou Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Amém. Não é difícil da gente fazer um diagnóstico na igreja, não aqui, mas em todas elas. Muitas pessoas, elas procuram as igrejas porque elas estão precisando de algum tipo de ajuda. E isso é normal. E eu não estou falando, eu estou falando de qualquer tipo de ajuda. Qualquer. E eu acho que esse é o caminho mesmo. Esse é o caminho. Mas, se por um lado da moeda a gente encontra pessoas que procuram as igrejas porque tem algum problema para resolver, ou gostaria de resolver alguma coisa em suas vidas, quando a gente vira a moeda, a gente encontra algo meio que surpreendente. Geralmente, ao encontrar uma igreja, essas pessoas, elas entram na igreja, elas começam a trilhar o caminho de Jesus, mas parece que as coisas não saem do jeito que elas estavam esperando. Já percebeu isso? Quando não era crente, a coisa até que ia bem. Mas depois que o pessoal fala, mas depois que eu fui para a igreja e comecei a andar sinceramente com Jesus, parece que caiu um mundo na minha cabeça, parece que o diabo virou para o meu lado e falou assim: agora você está enrolado.
E o pior, parece que a gente também tem essa sensação de que, uma vez que a gente vai caminhando mais profundamente no caminho de Jesus, mais complicada a vida vai se tornando. Deixa eu contar uma ilustração. Conta-se a história de um pastor, pastor de uma igreja bem grande, e nessa igreja, foi lá na igreja e começou a congregar nessa igreja um técnico de futebol do nosso país, do Brasil, né? Não da seleção, mas de algum clube. E ele começou a congregar lá. E aí um dia, eles conversaram um pouco mais, de perto, e esse técnico, ele cresceu dentro de uma igreja. Os pais eram cristãos, ele cresceu dentro de uma igreja. E durante toda a vida dele, esse técnico achou que acreditar em Deus bastava. Bastava acreditar em Deus que estava tudo resolvido. Até o dia em que ele entendeu o Evangelho e assumiu verdadeiramente um compromisso com Deus. A partir do dia que esse técnico assumiu um compromisso verdadeiramente com Deus, ele não ganhou absolutamente mais nada. Nenhum título na galeria dele. Nada. Nada. E aí ele chega para o pastor e fala assim: e aí, pastor, que história é essa, cara? Eu estou aqui andando com Jesus e agora que eu estou conhecendo mais do Evangelho, mais eu me prostro a Jesus e o negócio vira. Me explica esse negócio. E aí o pastor olhou para ele e disse assim: bem-vindo ao planeta Terra. Bem-vindo ao mundo do combate e ao fim das ilusões. Eu achei essa resposta do pastor muito sábia e muito verdadeira. Eu tenho um temor no meu coração de que hoje as igrejas elas podem estar promovendo um mundo cheio de ilusões. E os púlpitos por aí que se espalham estão querendo entregar para as pessoas um mundo tão cor-de-rosa, tão cheio de bênçãos, de maravilhas, de vitórias, de alargamento das tendas, de conquistas. E as pessoas recebem isso, e elas têm que dar um retorno. E o retorno é o quê? Uma entrega a Cristo. Bom, na verdade eu não sei se o retorno é uma entrega a Cristo ou é simplesmente para se arrolar a um rol de membro de uma determinada igreja ou denominação. Mas o que a gente tem que ficar muito, muito atento é que, de alguma maneira, a religião ela pode nos enganar quando ela vem prometer para mim e para você, e ela promete em nome de Jesus, nos dar liberdade e vitória, aquela liberdade, aquela vitória que a gente tanto quer. E quando a gente vai para a vida real, quando a gente chega no Evangelho, eu tenho a sensação de que o Evangelho pega a gente pelo braço assim, ó, e joga a gente no mundo real. Bum! Aí a gente diz assim, não, mas peraí, aquele mundo é muito mais legal. Aí o Evangelho diz assim para nós, pois é, eu te tirei exatamente disso aqui, porque isso aqui é ilusão. E agora eu vou colocar você no mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Vamos viver nele? A gente ouve discursos de que se nós formos fiéis a Deus, ou se nós formos fiéis à nossa casta religiosa, a gente vai viver num mundo bom. As coisas vão acontecer, porque afinal de contas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, Deus vai mexer o pauzinho para resolver o meu problema. Prometem mundos e fundos em nome de Deus, e nós fazemos o quê? Adoramos. Acreditamos.
Moral da história, nós criamos um Jesus que para nós é resultado de um mosaico religioso. A gente pega um texto bíblico, a gente ouve a pregação de um pastor via YouTube, a gente pega as nossas realidades empíricas, a gente pega algumas frases teologicamente bem formuladas e montadas e juntamos, batemos no liquidificador da religiosidade, tiramos, pronto, bingo! É o Jesus. E agora, Jesus, já que eu criei você com algumas coisas, o Senhor está aí para nos livrar, para nos dar liberdade, para aliviar a nossa alma. E quando a gente faz esse tipo de montagem, a pergunta que eu faço é quem serve quem nessa história? Quem serve quem? Nós estamos aqui para servirmos a Deus, ou Ele está aqui para nos servir? Aquele a quem nós cremos, de fato, é Jesus de Nazaré, ou é um Jesus genérico? A gente está diante de um texto bíblico que tem muito para ensinar para nós a respeito disso hoje. O texto que eu li aqui do Evangelho de Mateus, nós temos aqui duas sessões nesse texto. A primeira sessão é quando Jesus ele é interrogado por Pilatos, que vai do versículo 11 até o versículo 14. E nós temos uma segunda sessão. A segunda sessão é Jesus sentenciado à morte, que vai dos versículos 15 até o versículo 26. Hoje, eu quero focar na segunda sessão desse texto. Jesus sentenciado à morte. No entanto, é preciso a gente pensar com certa calma e caminharmos com certa calma na sessão número 1. E por quê? Porque se nós não entendermos a sessão número 1 do texto, nós não vamos ter uma base sólida para compreendermos a sessão número 2. Se nós quisermos entender Jesus sendo sentenciado à morte, que é a sessão número 2, nós precisamos compreender primeiro a sessão número 1. Jesus, quando ele estava sendo interrogado por Pilatos. Deixa eu começar então falando um pouquinho dessa sessão número 1, que é a nossa base, que é o pano de fundo muito substancial para a gente poder depois chegar onde eu quero. No capítulo 27, então, versículo número 11, se eu e você formos, imagine que nós somos aqui um viajante no tempo, não é? Viajamos, tal, e chegamos nesse momento da cena, e a gente coloca a nossa cabeça assim do lado de fora da janela. E quando a gente coloca a nossa cabecinha assim, e olha do lado de dentro, sabe o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver Jesus parado, de frente com Pilatos. Essa é a cena. Jesus está parado, de frente com Pilatos. E essa situação, para o Pilatos, era uma situação extremamente embaraçosa, porque o Pilatos fez de tudo para não estar naquela situação. E ele julga a Jesus, porque, na verdade, o Pilatos ele tinha medo de que o pessoal do Sinédrio, que era um pessoal altamente religioso, pudessem usar de algumas das suas influências para prejudicá-lo. Então, para ele não se sentir prejudicado, o que ele faz? Ele acolhe e ele julga o caso de Jesus. Quando chega o caso de Jesus para Pilatos, Pilatos, de alguma maneira, ele tenta jogar esse pepino para quem? Para o Sinédrio. Quando chega o caso de Jesus para ele quer jogar esse pepino, porque o caso de Jesus era um pepino na época. Então ele joga isso para o Sinédrio. Ele diz lá no Evangelho de João, ele diz assim: tomem-no vocês,
e julguem-no de acordo com as suas leis. Ele está dizendo assim, olha, eu não vou receber ele aqui não. Esse problema é de vocês, resolvam vocês, julguem a Jesus dentro da lei que são de vocês. Mas não deu muito certo. Pilatos então recebe 3 acusações contra Jesus. A primeira, de que Jesus estava pervertendo a nação. Segunda acusação, de que Jesus estava proibindo as pessoas de pagarem os impostos a César. Terceira acusação, de que Jesus alegava ser rei. Perverter a nação, proibia pagar imposto e ele se considerava um rei. Em resumo, essas 3 acusações podem ser simplificadas da seguinte maneira. Jesus era um homem revolucionário e politicamente muito perigoso. Pastor, você está misturando religião com política. Esse negócio não vai dar certo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, ele estava sendo, de alguma maneira, acusado pelas vias políticas, porque ele estava sendo considerado também um revolucionário que politicamente poderia ser muito perigoso. E por que eu estou dizendo que Jesus se tornou politicamente perigoso para eles? Veja, qual foi a acusação que o Sinédrio recebe sobre Jesus? Veja, o Sinédrio recebe uma acusação, Pilatos recebe outra. É diferente. A acusação que o Sinédrio recebe, sabe qual é? Blasfêmia. Esse homem está dizendo que é filho de Deus. Esse cara é doido. Ele anda fazendo alguns milagres por aí, está dizendo que é filho de Deus. Isso é blasfêmia. A gente tem que matar esse homem. Essa é a acusação que o Sinédrio recebe de Jesus. Mas o Sinédrio era composto por homens muito articulosos e inteligentes. O que eles fizeram? Eles jogaram a situação de Jesus de um modo que Pilatos não iria ter como não julgar o caso de Jesus. Pilatos não ia ter como dizer assim, eu não recebo essa acusação. O que o Sinédrio fez? O Sinédrio não pega a acusação religiosa, ok? E coloca uma acusação política. Porque se fosse do Sinédrio, a acusação que o Sinédrio recebeu, chegasse diretamente a Pilatos, ele blasfemou, está dizendo que é filho de Deus. Pilatos não ia pegar a acusação. Sabe por quê? Pilatos ele era um gentil, um pagão. Não fazia o mínimo sentido para o Pilatos julgar uma causa religiosa. E tem mais. O capítulo 27, versículo 18, que nós lemos, diz que o Pilatos sabia porque Jesus estava lá. Sabe por que aconteceu? Pilatos entendeu que aqueles homens do Sinédrio estavam com inveja de Jesus. Tinha tacitamente, nas entrelinhas, obviamente, uma acusação religiosa, mas chega até Pilatos de um modo que não era religioso. Chega com uma dose cavalar de política. E como chega para Pilatos com uma dose cavalar de política, ele tinha que fazer alguma coisa. É por isso que a primeira frase de Pilatos para Jesus é: você é o rei dos judeus? Ele está abordando aquilo que chegou até ele. É um aspecto político. Você é rei? E se Jesus estava dizendo que ele era um suposto rei, Pilatos tinha que julgar. Era uma questão estritamente política. Ele tinha que julgar. Para o Sinédrio, não era político. Era religioso. Mas eles articularam. A primeira pergunta, então, de Pilatos: você é rei? Você é o rei dos judeus? E a resposta de Jesus é emblemática.
Lembre-se, a gente está do lado de fora da casa olhando pela janela. Nós estamos lá. Jesus está parado de frente com o Pilatos. E a resposta de Jesus é: tu o dizes. A resposta de Jesus não foi nesse tom do tipo assim, você é o rei dos judeus? E Jesus responde assim: isso é o que você está dizendo. Não foi isso que Jesus falou. Para a gente entender a resposta de Jesus para Pilatos, a gente tem que entender uma outra resposta que Jesus também deu. A mesma resposta que Jesus deu para Pilatos, ele deu também para Judas. Na hora da ceia, quando eles estavam ali, Jesus disse assim: alguém vai me trair? Judas olha para Jesus e pergunta, literalmente aquele cara que sabe que vai ser ele, né? Sou eu? Sou eu que vou te trair? Jesus olha para Judas e diz: tu o dizes? E a seguir, Jesus diz: o que você tem que fazer, vai logo e faça. A resposta de Jesus para Judas é: é você mesmo. Vai, cara. Vai fazer o que você tem para fazer. O tu o dizes para o Pilatos é a mesma interpretação que a gente tem que fazer para a resposta de Jesus para Judas. Quando o Pilatos, diante de Jesus, pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus diz assim: sou. Sou. O que acontece é que os principais sacerdotes continuavam a atacar Jesus, e a postura de Jesus diante do Pilatos e diante da acusação do pessoal do Sinédrio era o silêncio. Jesus não abre a boca, Jesus não dá resposta nenhuma para eles. E aqui se cumpre a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 7, que ele não iria abrir a sua boca. O que está acontecendo aqui? Primeiro, Jesus se porta e se apresenta como rei. Você é rei? Sou. A seguir, ele é afrontado pelo Sinédrio e não abre a boca. Ou seja, ele se assume como rei e ele cumpre uma profecia messiânica. Sabe o que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo para eles: olha, vocês não estão percebendo quem eu sou. Jesus estava se mostrando. Mas agora vamos olhar para o Pilatos. Pouco importa a realidade religiosa para o Pilatos ali naquele momento. Pouco importava a evidência espiritual que estava ali, diante dos seus olhos. Porque o Pilatos estava preocupado, era com ele. O Pilatos estava preocupado com o quê? Com o seu status, com o seu poder, com a sua posição. Era com isso que o Pilatos estava preocupado. Esse é o cenário da seção 1, que vai dar toda a base para nós podermos entender agora a seção número 2. Como é que Jesus foi sentenciado à morte? Segundo o texto, a festa era da Páscoa. E por ocasião da festa da Páscoa, o pessoal costumava soltar um prisioneiro. Pensa que beleza. Quem escolheu o prisioneiro? Nós tínhamos Jesus, que estava sendo acusado. Pilatos. Pilatos era um cara esperto. Um cara inteligente, um liso, sabão, né? Sabonete. Tentando sair de tudo quanto é jeito. E é escolhido um prisioneiro que iria resolver o problema de Pilatos. Ele escolhe um prisioneiro que iria resolver a sua vida diante desse pepino, diante desse problema, que era julgar a causa de Jesus. O preso era Barrabás. E agora a gente tem algumas informações muito importantes sobre
esse segundo personagem preso que entra na história. O Barrabás. Barrabás ele foi preso como um amotinador, aquele que provoca motins, aquele que faz revolta. Não é? E ele foi preso também por homicídio, o Barrabás. Por quê? Barrabás não gostou de dizer, né? Em alguns momentos dessa revolta, em algum momento dessa manifestação do Barrabás, ele matou alguém. No Evangelho de João, Barrabás é chamado de salteador. Quando eu falo salteador, você lembra o quê? Em ladrão, né? Ladrão, não é isso? Pois é. A gente vê aquela figura, aquele filme Paixão de Cristo, aí quando Jesus está diante de Pilatos, aparece o Barrabás, né? Todo malumbento, né? Aquele cabelo, aqueles dentes, tudo, né? Rindo igual um doido, né? Eu tenho para mim que aquela figura não representa muito bem a figura do Barrabás. Porque a palavra salteador no grego tinha recebido um significado muito específico dentro da situação política na Palestina na época de Jesus. Salteador, dentro daquela época, era vou usar uma palavra que agora está em voga por causa de uma série. Era o lutador da resistência. O Barrabás era o lutador da resistência. Ele havia participado de uma rebelião. E por conta disso, ele matou alguém e foi preso. Pilatos foi inteligente. Porque Pilatos pegou um preso célebre. Pilatos pegou um preso que a população poderia até considerar um herói. Já se viu torcendo para o vilão? Eu sei, você já deve ter visto alguma série onde você deve ter torcido para os vilões ganharem, né? O Pilatos foi muito inteligente. Por quê? Porque o Pilatos não pegou apenas um prisioneiro. Barrabás não era apenas um prisioneiro. Barrabás era uma figura messiânica. A escolha entre Barrabás e Jesus não é casual. Estão em confronto aqui duas figuras messiânicas. Estão aqui em confronto duas formas de messianismo. E isso fica até mais evidente quando nós olhamos para o nome de Barrabás. Barrabás significa filho do Pai. Com P maiúsculo. É como se fosse uma figura de Jesus também. Jesus era um nome muito popular na época. É como se nós estivéssemos aqui diante de duas figuras chamadas de Jesus. Quando Pilatos olha para o povo e pergunta assim: a quem eu devo soltar? Quem vocês querem que eu solte? A coisa fica um pouco mais profunda do que a gente está pensando. Porque o povo tinha duas opções. O povo deveria escolher entre um Messias que encabeça um combate e que promete liberdade diante de um reino opressor como Roma. Ok? Um Messias que vai nos libertar politicamente.
O Messias que vai brigar por nós, o Messias que vai para a rua e que vai pegar a nossa causa e dizer assim, não, eu tenho uma espada aqui, eu vou proteger você que é injustiçado, eu vou proteger você que está sem dinheiro, eu vou proteger o nosso povo. A figura de um Messias politicamente libertador, ou a figura de um Messias que anuncia que o perder-se é o caminho para a vida. Nós estamos diante de um Messias que vai brigar por nós e se faz como força de resistência em um mundo injusto, porque afinal o mundo é injusto, precisamos ter força de resistência. Nós estamos diante de um Messias assim. E nós também estamos diante de um Messias que diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tipo assim, vocês vão ter aflição, então elas não vão resolver. Sorria. Nós estamos diante de um messianismo que diz assim, eu vou para a briga, eu vou resolver o problema. E diante de um outro Messias que diz assim, vocês vão ter problema. E é isso aí. Quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que seja solto? O povo escolhe Barrabás. Não é surpreendente que as massas tenham dado prioridade a um Messias libertador político. Afinal de contas, Jesus se recusou a isso. Eu não vou libertar vocês de Roma, eu vou libertar vocês de algo muito maior, chamado pecado. Esse era o negócio, mas a galera não queria saber de pecado, a galera queria saber de libertar da opressão. O povo queria ter o rei deles de novo, como Davi, como Salomão, queria ter o rei que iria cavalgar por entre os povos e ganhar os povos como antigamente. É isso que eles queriam. Roma, se tornar colônia de Roma, opressão de Roma? Não. Qual das duas figuras messiânicas nós iríamos querer? Se coloque no meio do povo. Você está lá no meio do povo. Quem que eu solto? O que brigou por vocês? O que matou por conta de vocês? Por conta da repressão e da resistência? Ou aquele que diz assim, não, no mundo vocês vão ter problemas, sorriam. As duas figuras messiânicas, elas estão diante de nós hoje, dentro desse texto. Nós queremos um Messias? Nós queremos um Messias que nos salve aqui. Nós queremos um Messias que nos salve da realidade do mundo duro e cruel. Nós queremos um Messias que nos coloque no centro da justiça, diante de um mundo altamente injusto. Nós queremos um Messias que arrume a casa. Quando tudo estiver bagunçado, a gente quer um Messias que vai arrumar a nossa casa. A gente quer um Messias que vai para a rua e que brigue a nossa briga. Nós queremos um Messias que degole e que mate os nossos inimigos. Aleluia. E a gente fala o aleluia escorrendo. Sangue pela boca. Aleluia. Matem os meus inimigos, seja eles quem forem. É o diácono que vai abaixar a temperatura do ar, mata ele. É alguém que está me perseguindo aqui na igreja? Senhor, o Senhor é o meu Messias, mate-o, degole, coloque a tua mão de poder sobre a vida dele, e eu vou ter prazer de vê-lo queimando no inferno.
Porque o inferno é o lugar dos meus inimigos. O céu? Não, agora cuidado, você pode ser inimigo de alguém também, né? Alguém pode te ver como inimigo, e aí você também está no inferno. Eu não sei como é que a gente resolve esse negócio. Nós queremos um Messias para esse mundo. Nós queremos um messianismo triunfalista. Porque esse messianismo triunfalista é tudo que o homem atual deseja. Porque em nome de Deus, a nossa economia tem que melhorar. Porque em nome de Deus, a nossa sociedade precisa ser mais familiar. E se não for, a gente vai para a briga. Vamos para a rua, porque nós somos a resistência. Nós não somos a resistência. Nós não vamos fazer a nossa marcha contra os ecos distorcidos da política, equivocadamente, que pensa e destoa da visão bíblica. Vamos para a rua, vamos brigar. Olha só, com isso eu não estou dizendo que a voz profética da igreja precisa se calar. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o outro messianismo, o homem que foi para a cruz, chamado Jesus, ele nos coloca em um mundo caótico para vivermos como servos dele, ponto. Enquanto o messianismo diz assim, você vive num mundo caótico, eu vou resolver esse mundo caótico para você. O outro messianismo diz assim, você vive num mundo caótico? Viva nele. Qual dos dois messias nós queremos? Jesus nos oferece o caminho de nos colocar no mundo que é caótico, onde as coisas não vão ser arrumadinhas, onde o mundo não vai deixar de ser mais inseguro, o mundo continuará sendo às vezes um lugar de injustiça e de maldade, onde a fome poderá ainda avassalar muitas pessoas espalhadas pelo mundo, onde a doença continuará a incomodar muita gente. De alguma maneira, o que Jesus nos faz e o que o Evangelho faz é colocar a gente na vida real. E ao mesmo tempo que Deus nos coloca na vida real, o Evangelho também nos ensina a ver a graça de Deus em meio à realidade. O problema é que tem muita gente dentro da igreja querendo viver com o messianismo de Barrabás, esperando que todas as pessoas de dentro da igreja sejam também a voz da resistência e possam viver como tais. E se preciso for brigar, ok. E você tem que ser imaculado. E você tem que fazer de tudo para alcançar os seus objetivos. Porque o que importa é chegar no fim. Independentemente se você passou por cima de A, de B ou de C. O problema de se crer nesse messianismo do lado de Barrabás é que ele é muito fascinante. E para muita gente é muito mais fascinante crer em um Deus que vai resolver todos os nossos problemas do que um Deus que vai nos ajudar a viver quando as coisas não se resolvem. É muito melhor pedir para soltar o Barrabás, porque é possível que ele faça alguma coisa pelo meu problema, do que olhar para Jesus e esperar que ele faça alguma coisa. Ele diz assim, vai em paz e não peques mais. Não. Eu quero alguém mais prático, mais pragmático. Eu quero alguém que faça alguma coisa para resolver o meu problema. Então é muito mais fascinante crer
nessa figura de Deus que vai fazer de tudo no mundo para resolver. E eu quero que uma coisa fique muito bem clara aqui, frisada, em caixa alta, negrito, grifado, de tudo quanto é jeito. Não é porque as coisas não se resolvem na sua vida que Deus deixou de ser Deus. E Davi expõe isso com muita clareza. Quando no Salmo 23 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque tu estás comigo. O messianismo de Barrabás, ensinado nos dias de hoje, é que Deus tem que tirar a gente do vale. Deus tem que tirar você do vale. E aí ele tem que resolver essa questão hoje. E para resolver, para a gente chamar a atenção desse Messias de Barrabás, a gente jejua. A gente ora uma semana. A gente vai para a igreja. A gente se oferece aí para o pastor da igreja, fazer visita, fazer alguma coisa, para ajudar. Vamos comprar, vamos barganhar com Deus, vamos fazer alguma coisa para que alguma coisa aconteça. O messianismo de Barrabás é esse. Você está no vale? Não, me chama que eu vou tirar você dele. É fascinante crer nisso, né? É bonito crer nisso, né? O problema é que o messianismo vindo de Cristo e do Evangelho é saber que o vale da sombra da morte é vida real. E ele está aí para todo mundo. Ele não faz seleção, o vale da sombra da morte não faz seleção se você é crente, se você não é, se você tem dinheiro, se você não tem, da sua condição, suas escolhas políticas ou não, elas simplesmente aparecem na nossa vida. Tum. E não interessa se você é crente ou não, o vale vai entrar. Porque as angústias da vida caem como chuva sobre todos, indistintamente, sobre todos. Enquanto o messianismo de Barrabás diz assim: eu quero tirar você do vale, o outro messianismo, o messianismo de Jesus, diz que, olha, vida real, eu não vou tirar você do vale, você vai ter que andar nele, ok? Mas eu tenho uma promessa, eu vou estar com você em cada passo que você der. Deus, me tira do vale. Não, aí você está pedindo, esse aí é o outro cara que acha que vai te tirar, mas não vai te tirar. Não, Deus, mas me tira do vale. Então, eu já te falei, esse aí é o outro que você queria, o triunfalista, o Messias desse mundo, que vai prometer mundos e fundos para você, te iludir, te colocar numa visão maravilhosa de mundo, e aí quando você perceber que o vale não acaba, você se revolta, se mata, e mata a igreja, e mata Deus, e mata todo mundo, e vira um Nietzsche do século XXI. Não, o vale vai continuar, e você vai ter que caminhar nele, e eu estou aqui com você até o fim. Isso é Evangelho. A quem você vai escolher hoje? A quem você vai escolher hoje? A fantasia de uma vida que nos engana, que nos promete liberdade e triunfalismo, porque você é o filho do rei e viverá como cabeça e não como cauda, e que tudo tem que se resolver na sua vida. Amém, glória a Deus, aleluia, 3 vezes, 3 pulinhos. Ou você vai viver a realidade da vida, e a realidade da vida às vezes é doída. Você vai viver a realidade da vida em meio ao amor de Deus por nós. Porque eu não estou aqui para dizer para você que Deus vai tirar você do vale. Mas eu estou aqui para dizer que Ele vai caminhar com você nele. E não interessa se o seu vale está doendo, o seu pé cheio de espinhos ou não. Porque o outro messianismo vai dizer para você assim:
Tem promessa para você sair do vale. Tem uma saída pela esquerda. É um atalho maravilhoso. Vamos nele. Quando a gente se volta de novo para o texto, o povo, induzido pelo pessoal do Sinédrio, o povo faz a opção. E o povo responde a primeira pergunta de Pilatos: quem vocês querem que eu solte? O povo, Barrabás. Ele brigou por nós. Coitado, ele foi preso por nós. Tem guerreado pelas nossas lutas. Solta o Barrabás. E aí Pilatos olha para o povo e diz assim: e o que eu faço com esse homem chamado Jesus? E o que farei de Jesus chamado Cristo? Uma exposição de C.S. Lewis maravilhosa sobre essa frase. E o que farei de Jesus chamado o Cristo? E quando vem essa pergunta, e quando o povo grita dizendo, solta Barrabás e crucifica a Jesus, a realidade agora vem sobre nós como se fosse um tsunami. Porque os gritos eufóricos daquela multidão, daquelas pessoas, coloca agora eu e você na cena. Se até então eu e você estávamos lá do lado de fora, na janelinha, vendo o papo de Jesus com o Pilatos, e olhando de longe o pessoal do Sinédrio bravo, com o grito da multidão, solta Barrabás e crucifica a Jesus, eu e você agora somos colocados imediatamente no meio do povo que grita. Imediatamente estamos juntos. E sabe por quê? Quando o povo pede para Barrabás ser solto, eu fiz uma pergunta para mim aqui. E obviamente eu não encontrei a resposta na Bíblia. Porque essa pergunta não tem nela. Eu fiquei pensando, Barrabás foi solto. O que aconteceu com a vida do Barrabás? Ache o X da equação aí, irmãos. O que aconteceu com o Barrabás? Ele foi solto. Foi solto. E aí? Como é que as pessoas iam encarar o Barrabás depois, né? Olha o Barrabás, aquele que a gente pediu para ser solto. Eu tenho para mim que a figura de Barrabás, no mínimo, recebeu um rótulo. No mínimo. No mínimo. O rótulo seria mais ou menos o seguinte: olha, lá vem o Barrabás, o homem que foi salvo pela morte de Jesus. Isso lhe soa familiar? O homem que foi salvo pela morte de Jesus. Mais intrigante ainda é quando a gente vai para a crucificação e a gente encontra Jesus sendo crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles foi salvo, o outro não. E no julgamento dele, ele entra no lugar de outro ladrão, de um outro salteador, de um outro cara que também é liberto por ele. Isso lhe soa familiar? Que estigma na vida do Barrabás, já pensou? Lá vai o Barrabás, o homem que foi salvo porque Jesus morreu no lugar dele. Podemos ter grandes surpresas no céu. Eu não estou dizendo que Barrabás se converteu após a sua soltura. Mas eu não posso negar que Jesus assumiu o lugar daquele baderneiro e homicida na cruz do Calvário. E eu não estou dizendo que Jesus morreu por ele, mas estou dizendo que Jesus ocupou o lugar daquele homem. E aí agora nossa questão muda. Porque agora não se trata apenas da escolha messiânica que nós vamos fazer ao sair daqui.
Não se trata apenas agora que tipo de Deus nós queremos para nós. Essa figura fascinante e mentirosa e que vai nos frustrar de que Deus tem que resolver todos os nossos problemas. E se não resolve, eu fico chateado, fico mal, abandono a igreja. Ou a figura desse Messias que diz assim, olha, você vai passar no vale da sombra da morte, e vale da sombra da morte é vale da sombra da morte. Não é atravessar o beco. Tem um beco aqui atrás, né? Não é atravessar o beco. Não. O vale da sombra da morte é o vale da sombra e da morte. Onde a gente passa e parece que as árvores estão olhando para nós, aquela coisa bem satânica. Deus me livre e guarde. A questão toda agora não está apenas na escolha que nós vamos fazer. Porque agora nós nos colocamos no lugar também daquele homem, daquele Barrabás. E seria muito bom nós observarmos a cena de Jesus e nos encontrarmos ali. Todos nós. Na figura daquele baderneiro, na figura daquele que quis resolver as coisas no seu próprio braço, na figura daquele que quis viver algo, que quis resolver um problema político, matando pessoas, na figura daquele que coloca nas redes sociais que pode fazer tudo, que pode responder a todos do jeito que acha, porque é bom o suficiente para fazê-lo. Na figura daquele que acha que pode também entrar na vida religiosa, entrar na vida da comunidade da igreja e achar que tudo tem que ficar centralizado nele, porque ele é bom o suficiente para isso. Pior, é bom a gente se olhar na figura do Barrabás e ver que nós somos tão ladrões quanto ele era. Eu já disse isso aqui há uns domingos atrás, acho que foi até antes de sair de férias. A gente sempre acha que o maior vilão é o outro. O maior vilão somos nós. Nós somos os nossos maiores vilões. É difícil para você se ver nessa figura? Essa figura de que você poderia ser o preso, de que você poderia ser o morto, e que você poderia e deveria ser entregue por todos os seus atos a Deus. Mas aí, do nada, aparece um justo que vai para a morte no lugar que era para você ocupar. O grito da multidão muda agora a cena. Não se trata mais agora qual é a opção que nós vamos fazer hoje, e a figura de Deus que nós queremos, ou a figura de Deus real que Ele é. Mas se trata também da gente se observar Jesus de um lado e Barrabás do outro, e ao invés de nós olharmos para Barrabás e dizer assim, seu miserável, não é bom a gente olhar para o Barrabás, e se nós olharmos para ele, é bem possível que nós vamos encontrar um espelho na face, porque pode ser nós. E no lugar desse sujo, no lugar desse impuro, o justo ocupou o lugar. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Sujo, suja, impuro, impura. Não sei. Também não sei qual é a ideia que você faz de Deus e da vida, se Ele tem que resolver todos os seus problemas. Sobre isso eu já falei na primeira e na segunda sessão. Não vou ser repetitivo. Mas se você entrou aqui hoje como a figura desse, que estava do lado de Jesus e que merecia condenação, eu digo para você hoje, Jesus de Nazaré ocupou o seu lugar. E se isso não mudar a sua vida, eu não sei mais o que vai ser. Eu quero encontrar com você na rua, andando aqui no Guará, qualquer lugar. Quero encontrar com você na rua. E quero olhar para você e ver você andando assim na rua e dizer assim, olha lá, lá vai o homem e lá vai a mulher
que Jesus ocupou o lugar dele e dela e morreu por ele. Mas lembre-se, é bom você sair daqui hoje entendendo que essa promessa e esse discurso messiânico de Barrabás não vai nos levar a lugar nenhum. Há doces ilusões. Há uma vida que não é real. Eu espero que você saiba a quem escolher hoje. Nós estamos diante de um Deus que pode tudo. Mas Ele pode também dizer para você: minha filha, meu filho, o vale é denso, né? Pois é, eu quero te dar a bênção de você me descobrir andando nele. Eu quero te dar a bênção. Os momentos mais difíceis da minha vida, mais difíceis, foi quando eu abri mão desse fascínio messiânico de Barrabás e caí no chão no meu vale dizendo: ok, não sei quanto tempo isso vai durar, mas vou andar, porque o que me basta é saber que a tua presença no vale é real. E a gente parar de assumir essa postura tão diferente do de Barrabás, né? Não. Está na hora também da gente aceitar o desafio de olhar para o Barrabás e encontrar o nosso rosto. Quem sabe as pessoas vão dizer a mesma coisa para você. Lá vai ele, lá vai ela, aquele que era para morrer, mas Jesus entrou no lugar dele e morreu por ele e morreu por ela. Talvez o diabo diga isso, né? Puxa vida, lá vai ele, livre. Eu quis prendê-lo, eu quis matá-lo, mas lá vai ele, lá vai ela. Eu quis tanto matá-la, eu quis tanto trucidar você, mas apareceu o justo, ocupou o seu lugar, perdi você. Que assim seja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Vamos orar. O pastor Diego está aí? Está não? Vamos ficar em pé? Senhor, nós podemos estar sendo iludidos por esse discurso desse messianismo de Barrabás, essa coisa de que o Senhor vai resolver a nossa vida agora. O Senhor pode fazer? Pode, mas não se trata de resolver as coisas aqui, se trata de como nós vamos viver as coisas aqui indo para a eternidade. Se trata de como nós vamos viver no meio disso tudo, seguindo o Senhor. E também, Pai, eu peço que em nome de Jesus nós tenhamos essa convicção muito forte na nossa mente e no nosso coração, de que ao olharmos para a figura de Barrabás, nós também possamos nos encontrar nele, e ver que nós somos injustos, malfeitores, mas que o Senhor ocupou o nosso lugar, aleluia.
e que agora nós somos livres. Livres. Tem misericórdia de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, ajudando você a seguir o Messias, Filho de Deus, que se encarnou, que viveu, que morreu, que ressuscitou e um dia voltará. Enquanto Ele não voltará, enquanto Ele não volta, ainda que você venha viver no meio dos seus dramas, Ele estará com você todos os dias da sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe muito a sua vida.